Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aí à nossa playlist de trigonometria, aprofundando um pouquinho o nosso conhecimento, a nossa percepção sobre a importância dessas razões trigonométricas nos triângulos retângulos e o que ela trouxe de informação importante para a humanidade. Vocês vão perceber que tem um detalhe muito interessante que nos possibilitará fazer cálculos e encontrar medidas com valores que a gente precisa ir de maneira indireta, sem precisar fazer essa medida diretamente. Subir em cima de um prédio, por exemplo, e medir qual é a altura que ele possui. Tá certo? A trigonometria pode nos ajudar muito no desenvolvimento de tudo aquilo que a gente precisa para melhorar a vida da humanidade. Tá certo, galera? Vamos junto aí! Bom, pessoal, antes de começar essa aula, não se esqueçam, hein? Se você não está inscrito ainda nesse canal, aproveita, se inscreva aí agora, ative as notificações para acompanhar todas as nossas publicações por aqui. Nós temos já algumas playlists montadas, outras em andamento, e nós vamos deixar o canal bem rico de bastante informação para você, tá certo, pessoal? Se tiver aí alguma dúvida, algum comentário, pode fazer com liberdade que a gente está aqui para atender vocês. Vamos junto aí então, galera, ó. Acompanha comigo. Eu tenho o triângulo retângulo básico da trigonometria, que nós já trabalhamos. Tenho aí os lados A, B e C, a hipotenusa A, os catetos B e C, o ângulo de 90 graus, que identifica o triângulo retângulo, e também os ângulos alfa e beta, que são dois ângulos complementares do nosso triângulo, né? Ângulos agudos aí. Bom, vamos imaginar que eu faço o seguinte, que eu construa um triângulo semelhante ao primeiro. Mas agora eu aumentei proporcionalmente a medida desses lados. Então eu fiquei aí com os ângulos alfa e beta ainda dentro desse triângulo, o triângulo azul. Você percebeu que nós não mudamos a medida dos ângulos. Isso me permite concluir que os triângulos são semelhantes, né? E aí eu tenho os novos lados. A hipotenusa do triângulo maior é D e os catetos são E e F. Olha que interessante então. Vou usar aí o ângulo alfa como referência. Pensando na parte de semelhança de triângulos, o que eu tenho? Eu tenho o ângulo alfa olhando para os catetos B e E. Então eu tenho aí uma primeira razão de semelhança. Vamos começar fazendo o lado do triângulo menor sobre o lado do triângulo maior. Então eu fico com B sobre E, tá certo? Se eu usar agora como referência os ângulos de 90 graus, como nós começamos fazendo o lado de um triângulo pequeno sobre o lado de um triângulo grande, eu vou fazer então a hipotenusa A sobre a hipotenusa D. Com isso, eu tenho essa igualdade, né? Nós estamos trabalhando com razões de semelhança. B sobre E é igual a sobre D. A proporção é mantida, se os triângulos são semelhantes. E agora, usando o ângulo beta como referência, eu fico com a fração, com a razão C sobre F, para onde os ângulos estão olhando nos dois triângulos. Eu crio aí então um resultado que a gente chama de K e também nós vimos já anteriormente que é chamado de razão de semelhança entre os lados do triângulo. Mas olha que interessante, vamos olhar primeiro para essa igualdade, B sobre E igual a sobre D. Eu posso usar aí a propriedade fundamental da proporção, multiplicação em cruz. Se eu multiplicar A por E, vai me dar um valor, você concorda que não tem diferença eu trocar o A e o E de lugar. Então eu posso ter essa igualdade, B sobre A igual a E sobre D. Essa proporção ela é mantida se eu troco os meios da proporção. B e D são os extremos. C e A, desculpem, são os meios. Só que quando eu troco isso, olha para o triângulo pequeno, para o triângulo preto. Quem é B dividido por A no triângulo preto? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. A mesma coisa acontece com E sobre D. Se você observar no triângulo azul, E sobre D também é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então essas igualdades me levam ao seno do ângulo alfa. Então olha lá que interessante, o seno do alfa tem o mesmo valor calculado a partir do triângulo preto ou do triângulo azul. Legal isso, porque eu posso relacionar as medidas dos lados desses dois triângulos. Bom, vamos trocar agora, vamos olhar essas duas razões. A sobre D igual a C sobre F. Eu vou trocar os extremos, A e F de lugar aí agora. Então eu vou ficar com F dividido por D e vou ficar com C sobre A, certo? Olha que interessante, no triângulo
grande, quem é F dividido por D? F é o cateto adjacente ao ângulo alfa e D é a hipotenusa. Em C sobre A, eu tenho o cateto adjacente também no triângulo pequeno, sobre a hipotenusa A no triângulo pequeno. Logo, eu concluo então que essas duas razões me levam ao cosseno do ângulo alfa. Novamente, eu estou calculando o cosseno de um ângulo, estou chegando no mesmo valor a partir de dois triângulos cujos lados têm medidas diferentes, proporcionais, mas diferentes. Por fim, vamos olhar, vamos comparar aí as duas igualdades, a primeira e a terceira, B sobre E igual a C sobre F. Vamos trocar aí de lugar o seguinte, ó. Eu vou pegar o C e trocar com E, de novo os meios. Vou ficar com B sobre C igual a E sobre F. Quem é B sobre C no triângulo pequeno? Olha lá, o alfa está como referência. B é cateto oposto e C é cateto adjacente. Olha, quem é E sobre F no triângulo azul? E sobre F, cateto oposto sobre cateto adjacente, tudo no triângulo grande. Portanto, essas duas razões, que são iguais, me levam a um terceiro valor que eu chamo de tangente de alfa, que nós já aprendemos nos vídeos anteriores. Interessante, eu consigo calcular seno, cosseno e tangente de um ângulo a partir de dois triângulos cujas medidas dos lados são proporcionais, mas diferentes. Tá certo? Vamos aplicar isso num exemplo, num exercício. Olha que interessante para a gente concluir no final do vídeo a parte mais importante que eu quero trazer para vocês aqui. Olha lá, eu tenho um homem observando um prédio cuja altura vale H. Eu não conheço a medida da altura H aí, tá certo? Num dia ensolarado, o Sol está emitindo tanto para o prédio quanto para esse homem, os raios solares são considerados paralelos. Portanto, eu consigo perceber aí que o prédio forma no solo uma sombra, que tem todo esse comprimento na cor preta que você está vendo aí, tá certo? Comprimento L igual a 30 metros. Vamos seguir aí o exercício, olha. Eu sei que a altura do homem vale 1,7 metros. A sombra que ele produz pelo mesmo raio de sol que passa pelo topo do prédio tem a medida D, que eu chamei de D aí, igual a 1 metro, certo? Nós vamos adotar que tanto o homem quanto o prédio estão formando 90 graus aí com o solo. Você já percebeu a presença de dois triângulos, como na figura passada. O triângulo pequeno, formado pelo homem, a sua sombra verde, que mede 1 metro, e o raio solar. Também percebeu que tem um triângulo maior, formado pela altura do prédio, pelo próprio prédio, um cateto oposto aí, né, a esse ângulo alfa, que no exemplo aqui eu trouxe valendo 60 graus. Também viu que nós temos a sombra do prédio formando o triângulo maior, junto com o mesmo raio de sol que atinge a cabeça desse homem que está observando o prédio. O que é interessante a gente calcular aí? O seguinte, ó, eu quero descobrir a tangente desse ângulo alfa. Eu vou olhar para o triângulo pequeno, formado pelo homem e a sua sombra, porque eu tenho lá a altura valendo 1,70 m, que é o cateto oposto ao ângulo alfa, e a sombra, que mede 1 metro. Beleza? Então, a tangente de alfa é o cateto oposto H sobre a sombra D. Como H vale 1,70 m, 1,7, e D vale 1, eu tenho 1,7 sobre 1, portanto, a tangente do ângulo de 60 graus é igual a 1,7. Mas o que isso pode nos ajudar? Isso, através desse valor da tangente de 60, eu vou conseguir calcular de maneira indireta o valor da altura do prédio. Olha lá que legal. Aplica lá, ó, a tangente de 60 agora no triângulo maior, que tem como cateto oposto a altura do prédio e cateto adjacente o comprimento L da sombra, está lá escrito para vocês aí a relação, tangente de 60 igual a H sobre L. Como a tangente de 60 vale 1,7, substitui o valor, você vai ficar com H sobre L, que é 30, vale 30 metros. Passa o 30 multiplicando e eu chego que a altura do prédio vale 51 metros. Olha que legal, a trigonometria nos ajudando a calcular de maneira indireta a altura de um prédio. Olha que interessante então, os matemáticos perceberam que você poderia criar uma tabela para cada valor de seno, cosseno e tangente de cada ângulo que você poderia ter dentro de um triângulo. Os ângulos inteiros, né? 1, 2, 3, 4, até 89 graus. Isso facilitaria a determinação de medidas indiretas. Para isso, você consegue perceber então que eles construíram uma tabela com cada um desses valores usando cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa de um triângulo qualquer, conhecido, porque você já sabe que se você tiver um triângulo que seja semelhante a esse primeiro,
O valor do ângulo faz a relação dos lados do triângulo menor com o triângulo maior. E aí, conhecendo os lados do menor, eu consigo calcular os lados do maior sem problema nenhum. Difícil isso? Complicado? Não. Existem equipamentos extremamente úteis para a gente que facilitam o cálculo desses ângulos. Porque o grande problema está no ângulo. Se você medir a sombra e medir a altura de uma pessoa, você consegue calcular, no mesmo horário ali, você consegue calcular a altura de qualquer prédio, tá certo? Então, como medir esse ângulo? Antigamente, lá na época das grandes navegações, o homem utilizava um instrumento chamado astrolábio. Apenas alguns estudiosos conheciam esse equipamento. Agora, atualmente, o homem usa um equipamento chamado teodolito. O teodolito, ele consegue varrer aí ângulos tanto na vertical quanto na horizontal. E aí você consegue calcular, medir, né, os ângulos que você precisa, montar o triângulo que você tem para trabalhar e aí, através dessas medidas, você consegue calcular o lado que você quiser. Ah, mas professor, esse triângulo sempre vai ser retângulo? Não, mas esse assunto vai ser assunto para o nosso vídeo mais para frente. Garanto que vocês vão gostar bastante dessa teoria. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Com certeza, mais para frente aí, nós vamos trabalhar alguns exercícios. Já no próximo vídeo vou trabalhar 2 exercícios que nós vamos utilizar esse conhecimento. Espero que vocês acompanhem essa sequência. Vamos junto, galera, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço aí a todos.